Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que o Senhor, nosso Deus, tocará em toda a tua casa, em toda a tua família. Oramos pela salvação dos teus, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Oramos, Senhor, para que tu toque esta vida, tire as dores, tire o sofrimento, tire o mal. Senhor, oramos pela saúde total e completa dessa pessoa. Toque a Jesus. Toque-a com teu poder, restaure ela completamente. Oramos, Senhor, também para que o Senhor toque nessa pessoa que está desanimada, cansada, prostrada, para que ela seja levantada pelo poder de Deus. Toque a Jesus, toque agora com a tua graça, com o teu favor. Remova, Pai, todo o peso de cima dela, remova toda a opressão espiritual, no nome de Jesus Cristo. Toque-a, meu Pai, toque-a com o teu poder, toque-a com o teu favor, Senhor, em nome de Jesus. Tira a tristeza, Pai, tira a depressão, tira, Senhor, aquele sentimento de injustiça. Toca, Jesus. Também oro, Senhor, pelas crianças, e eu oro para que o Senhor toque nas crianças. Toca com teu poder, Jesus, nas crianças. Abençoe as crianças, Pai. No nome de Jesus Cristo, envolve-os com teu poder. Envolve-os com a tua graça, Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico muito feliz por esse tempo que o Senhor tem preparado aqui para nós. Tempo de milagres, tempo de intercessão. O Senhor está tocando em vidas. E amanhã eu tenho um anúncio especial aqui. Amanhã eu vou ter um anúncio especial aqui. Não perca, certo? É um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade para cada um de vocês que está aqui comigo nesse propósito, orando para que a presença do Senhor ela toque. Amém? Deus toca. O Senhor me falou, o toque de Deus. O toque de Deus transforma, o toque de Deus liberta. Deixa eu dar um testemunho aqui para você, testemunho da Ildete. Ela acompanha nossas orações aqui e ela escreveu assim: eu gostaria de testemunhar uma bênção. Eu estava com feridas no couro cabeludo e em uma das lives o Espírito Santo mostrou ao Senhor que havia uma mulher com feridas no couro cabeludo e queda de cabelo. Tomei posse da minha cura e 2 dias depois notei que as feridas estavam cicatrizadas para a honra e glória do Senhor. Agradeço a Deus e ao Senhor por ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deus abençoe grandemente. Ildete, Jesus Cristo operou na tua vida. Amém? Jesus Cristo operou, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor. Esses dias aqui na oração, uma mulher, ela recebeu uma palavra na oração das 6 da manhã e depois ela voltou a dormir. Quando ela acordou para ir para o trabalho, ela sentiu que estava completamente curada. Ela estava com um problema grave. Estava já começando a fazer o tratamento e quando levantou completamente curada. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você e a palavra é: espere com um propósito. Como assim espere com um propósito? No Salmos capítulo 6, verso 13 e 4 diz assim: a minha alma está muito perturbada. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Sabe por que você tem que esperar algumas respostas de Deus? Esperar pelo propósito, esperar pela bênção de Deus? Porque tem gente que, por precipitação, por inquietude, acaba aceitando qualquer coisa que vem. Então está orando por um marido
e o primeiro que aparece já começa a caminhar com aquela pessoa. Ela está esperando um bom negócio e daí vem alguém com um negócio mirabolante e ela pensa, puxa, é isso que é de Deus. Você tem que esperar com um propósito. Você tem que esperar o que vem de Deus. Quando Jesus, ele ascendeu aos céus depois da sua morte e ressurreição, ele disse aos discípulos, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O esperar na Bíblia, ele é fundamental. Você tem que esperar o propósito. Você não pode esperar qualquer coisa que virá ou que bater na sua porta. Você tem que esperar o que vem de Deus. Por isso que você tem que esperar com um propósito. Tem pessoas que acham que algumas coisas é de Deus, mas não se parece com uma bênção. Se parece mais é com um monstro, mais é com um atrapalho do que com uma bênção de Deus. O que é de Deus vem como bênção para a tua vida. O que é de Deus traz alegria, o que é de Deus traz satisfação, o que é de Deus traz paz, o que é de Deus traz realização. Mas o que não vem de Deus já vem como um perturbador na sua vida. Então nós temos que entender que esperar com um propósito. Qual que é o propósito que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar o que Deus tem. É isso. Então, o meu propósito da espera é aguardar pelo que Deus tem para mim. Aguardar pelo que Deus tem para a minha vida. E não por aquilo que, vai aparecer no meu caminho. Nem tudo que aparece, nem tudo que chega é de Deus para nós. Tem coisa que chega e que é o mal. Você já ouviu falar do cavalo de Troia? Pois é, o inimigo usou o cavalo de Troia para entrar na cidade murada. O inimigo usa cavalos de Troias, coisas que são disfarçadas como bênçãos, mas por você não ter provado, que realmente aquilo é uma bênção, você não analisou com cuidado que aquilo ali era uma bênção, só trouxe perturbação para a tua vida, só trouxe problema, destruiu a tua confiança, a tua alegria, a tua moral. Por quê? Porque você não esperou com um propósito. O que é esperar com um propósito? É esperar pelo que o Senhor tem para nós. E um detalhe, o que Deus manda vai ser parecido com o que você orou. Pode não ser igual ao que você orou, mas vai ser bênção. Vai ser bênção, vai acrescentar na tua vida, vai trazer prosperidade, não vai ser um destruidor. Não vai ser perda para a sua vida. Então, existem algumas coisas aqui que é importante quando você espera com um propósito. E a primeira delas é esteja em oração. Nós não podemos ter resposta que nós não oramos. Certo? Isso é uma coisa que temos que gravar aqui. Não tem resposta sem oração. Não tem resposta sem oração. Então, tudo que eu vou pedir a Deus, tudo que eu estou esperando, eu tenho que orar. A oração, eu posso dizer que é a segurança que eu tenho de que o que vai chegar para mim vai chegar de acordo com a vontade de Deus. Eu não digo que tudo que vai chegar, mas eu estou dizendo que eu já coloco a caminho aquilo que eu estou precisando na minha vida porque eu orei. Só que antes da bênção pode vir o engano do inimigo. Por isso que vem o segundo cuidado aqui. Cuidado com as armadilhas do inimigo. Você pensa que uma coisa é de Deus e você, não compara com aquilo que vem de Deus. Tudo que Deus cria é bom. Amém? Deus criou as árvores, Deus criou os pássaros, Deus criou as plantas, Deus criou as montanhas, Deus criou os céus. Tudo de forma tão bela, tão bonita, né? E de repente chega uma coisa para você que não é belo e bonito. Ao contrário, é uma pessoa que só suga você. É uma pessoa que desde que entrou para trabalhar aí na sua empresa, ela está só semeando discórdia, está só trazendo problema para você resolver. Isso não foi Deus. Não foi Deus, porque o que Deus traz para nós realmente, faz a diferença. O que vem de Deus é uma bênção. O que vem de Deus é uma bênção. Eu tenho feito uma oração. E eu tenho orado ao Senhor todas as manhãs. Tenho dito, Senhor, o que for de bênção, que permaneça.
O que não for de bênção, tira. Aí você diz assim, puxa, mas você não tem receio de Deus tirar alguma coisa que você goste? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi a confiar a minha vida nas mãos de Deus. Eu aprendi a confiar o meu caminho nas mãos de Deus. Então eu oro. Sabe, eu nem sinto mais quando um negócio não dá certo. Porque eu orei. Eu orei a Deus, eu disse, Deus, seja feita a tua vontade. Não a minha, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Seja feito o teu querer, Senhor. Não o meu querer, o teu querer, Senhor. A tua vontade. Senhor, eu quero o que vem do Senhor. O que não vem do Senhor pode estar pintado de ouro. Não quero. Não quero. É que nem quando eu recebo um convite. E tem convites que eu recebo, sabe, que eu posso pensar assim, puxa, é uma benção esse convite, mas eu oro, Senhor, é da tua vontade que eu aceite esse convite? Há um tempo atrás, eu recebi um convite de um podcast, para participar de um podcast muito relevante, mas, sabe, aquilo não trouxe paz no meu coração. O convite era legal, muito legal, ia ser muito bom para mim, né? Ia alcançar um novo público, mas eu não senti dentro do meu espírito que aquilo ali era uma benção para mim. Na verdade, eu vi aquele convite como uma armadilha, como uma cilada, e o Senhor confirmou isso comigo. Então, nós temos que entender muito, sabe, que quem vai a tudo, quem entra em todas as oportunidades, quem acessa todas as portas, quem se conecta a todo mundo, não tem como viver uma vida vitoriosa. Lhe dou certeza disso. Lhe dou certeza. Aí às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, não, tem que agarrar todas as oportunidades. Fala uma pessoa que não está sendo sábia. Não está sendo sábia. Não tem como agarrar todas as oportunidades. Tem oportunidades que não são do Senhor para a tua vida. Tem oportunidades que não são bênção para a tua vida. Não é bênção, não é bênção. Você pode até pensar que é, mas não é. E outra coisa que eu aprendi, Deus não falha. Então, se eu estou orando e estou pedindo a Deus para que Ele envie bênção, eu não posso ficar pensando, será que vai vir? Será que eu não aproveitei a antiga oportunidade? Ei, Deus não falha. Se você orou, está vindo. Se você orou, está vindo. Mas como eu disse, pode não vir do jeito que você está esperando. Só que tem uma coisa, não vai vir para ser um atrapalho na tua vida. Não vai vir para ser um opositor à tua fé. Não vai vir para te afastar da presença de Deus. Se te afastou da presença de Deus, não é de Deus. Tem bênçãos que parecem bênçãos, mas não são bênçãos. Entende? Tem coisas que a gente acha que é bênção. A gente acha, isso é uma bênção. Mas é uma bênção que te atrapalha. Uma bênção que te tira da presença de Deus. Uma bênção que está te destruindo? Não, isso não é bênção. A bênção de Deus, ela é diferenciada na nossa vida. A bênção de Deus é diferenciada. E é assim que nós cremos. E para encerrar, aguarde até Ele falar. Quando a bênção se apresentar a você, pergunta a Deus, Senhor, é isso? E o Senhor vai te dar paz. E enquanto você, sabe, não sentir a resposta de Deus, não dê prosseguimento àquilo. As pessoas vão te pressionar em alguns momentos, mas você tem que ter, sabe, a consciência tranquila de que Deus está no controle e que Ele fala, Ele vai falar com você sobre isso. Então não deixa ninguém te pressionar. E se alguém disser assim, não, você vai perder, hein? Se você não decidir, você vai perder, hein? Então que eu perca. Porque o que é meu, ninguém me tira. O que é seu, ninguém te tira. Escreve isso aqui nos comentários. O que é meu, ninguém me tira. Escreve aí, o que é meu, ninguém me tira. Ninguém tira o que é meu. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Deixa eu declarar agora o Salmo 91. Deixa eu mostrar para você os meus livros também. Esse aqui é o Café com Jesus, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. São devocionais. Os dois dá mais de 700 orações que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E também tem esse meu livro aqui, que é o livro Sonhos,
onde eu falo que Deus fala conosco também através dos sonhos. É algo que eu acredito. Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir lá no nosso site, ok? Também, não sei se você viu, mas eu renovei o meu contrato com a Rede TV, todos os sábados às 10 da manhã em rede nacional. E se você sente no coração de nos ajudar nesse projeto, que é um projeto missionário, que abençoa a vida de muitas pessoas, tantas pessoas disseram assim para mim, olha, não sai da televisão, só que é um desafio estar na televisão. É um desafio, mas eu creio que se Deus me deu essa oportunidade de renovar o contrato, Ele também vai me abençoar. Amém? Ele vai me ajudar, a mim, né? Vai levantar pessoas também para me ajudarem nesse projeto. E se você quer nos ajudar, vá até o nosso site e veja como você pode nos ajudar, ok? Ore por isso, veja se é bênção para a tua vida. E domingo agora, às 9 da manhã, eu estarei ministrando em Porto Alegre, na Igreja Manancial da Graça, às 9 da manhã. E às 20 horas eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tá bom? É nosso convidado. Estarei ministrando, vou fazer uma dobradinha esse domingo, vou ministrar em 2 lugares e vou transmitir ao vivo também. Estou com uma expectativa muito boa. Amém? Do que Deus vai fazer. Salmos 91. Peço que você me ajude a compartilhar. Manda aí para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Em alguns você vai ver o botão compartilhar, outros você vai ver uma setinha e às vezes tem os pontinhos do lado que também dá para você compartilhar, ok? É só clicar aí que você vai encontrar como compartilhar. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em o nome de Jesus Cristo, certo? E creia, o Senhor está te tocando. Escreve aqui nos comentários, o Senhor está me tocando. Escreve aí, o Senhor é aquele que me toca. Senhor Deus, toque-os com o teu poder agora, em nome de Jesus. Nós pedimos que o toque de Deus venha sobre nós. Toca a nós e a todos da nossa casa. Oramos por milagres, oramos por intervenção, oramos pelo sobrenatural do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, seus negócios, aquilo que não foi resolvido no dia de hoje, aquilo que precisa ser resolvido ainda. Pessoas, meu Deus, que precisam de uma intervenção, com problemas com a sua equipe, com as pessoas que trabalham para ela, pessoas que estão com problemas com a família, pessoas que estão lidando, Senhor, também com a doença. Senhor, eu oro agora para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa. Oro em nome de Jesus, Pai, também para que se desfaça todo espírito de briga, de discussão, de confusão dentro de casa. E oro para que a paz de Jesus Cristo reine neste lugar, reine nessa vida. Senhor, nos ajuda a tomar decisões certas. Nos dê sabedoria, nos dê visão de águia e nos capacite, Pai. No nome de Jesus nós pedimos que o melhor venha para nós.
Que venha para nós o que é perfeito, que venha para nós aquilo que vem do céu. Nós queremos, Pai, que as bênçãos que o Senhor tem para nós e para o nosso destino cheguem na nossa vida. Tira, Senhor, o atrapalho da vida dessa pessoa e dá vitória para ela. Senhor, leva ela à conquista, leva ela ao rompimento, leva ela ao avanço, no nome de Jesus. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor, Jesus. Toque-a com o teu poder, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, eu peço o teu favor sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua família, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, visita, Senhor. Visita, Papai. No nome de Jesus Cristo, toque-os, Jesus. Toque-os com o teu poder. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor. Em nome de Jesus. Remova o cansaço. Remova a enfermidade, remova a opressão espiritual e dá vitória, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração, compartilhe agora com quem você ama. Amém. Crendo que Deus aí tocou na tua vida e amanhã, não perca a live das 6 horas da manhã. Eu tenho um anúncio importante, é um desafio, mas é um anúncio importantíssimo, certo? Amanhã, 6 da manhã, aguardo você na oração aqui com a gente. Não esquece de compartilhar, que Deus te abençoe. Você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos andar juntos. Existe um propósito. Se chegou até você, existe um propósito. Deus te abençoe e até mais. 6 sinais que você foi marcado por Deus para algo grande, para algo poderoso. Muitas vezes os sinais que Deus dá, há pessoas que não conseguem identificar. Mas esses sinais são sinais da grandeza de Deus. Eu creio que dentro de cada ser humano há um potencial incrível. Deus tem um plano para você extraordinário. Mas se você não perceber que você foi marcado por Deus, se você não perceber que Deus, Ele sinaliza para você o caminho do seu propósito, o caminho do seu destino, você pode perder de viver o que Deus tem para a sua vida. Você sabe aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus? Esse é um ditado errado. Sabe por quê? Porque existe um caminho certo para você chegar a um destino. E se você quer chegar ao destino que Deus tem para você, isso não vai acontecer, sabe, de qualquer maneira. Você tem que perceber o que Deus tem para a sua vida. Eu acredito que pessoas podem ter muito sucesso em uma área e nunca terem sido chamadas para aquilo. Eu acredito que Deus tem um plano infalível. Deus tem um propósito incrível com cada pessoa. E se você quer descobrir o seu propósito, você precisa prestar atenção nos sinais que Deus tem dado para você ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 2,9, e eu quero ler esse versículo para você, diz assim, preste atenção, porque você foi chamado por Deus para algo grande. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou você. Deus chamou você das trevas para a luz. Através de Jesus Cristo, você pode viver o incrível aqui nessa terra. E quando você conhece a Jesus e começa a andar no propósito dele, ele vai apresentando para você o seu destino. Ele vai apresentando para você o seu propósito. Todos os planos que você tinha antes de conhecer Jesus, todos os projetos que você tinha antes de conhecer Jesus, você vai ter que comparar esses planos e projetos com os planos de Deus. Sabe, gostaria eu de ter acesso ao caderninho de Deus, podemos dizer assim de maneira simples, para ver o que é a vontade de Deus para a minha vida e o que não é a vontade de Deus. Ainda que a palavra de Deus ela me instrua a caminhar pela vontade de Deus, existem fatos do nosso propósito, do nosso destino, que são um mistério. Por exemplo, o que você vai fazer, as pessoas que você tem que se conectar, as portas que vão se abrir, o que são portas de Deus, o que não são portas de Deus, para onde eu irei, segundo o propósito, segundo o destino que Deus tem para a minha vida. É isso. E se você é uma pessoa marcada por Deus, você vai ter alguns sinais, uns sinais que Deus vai dar. Quando nós olhamos para Jesus e nós vemos que quando ele veio a esse mundo, ele foi perseguido, ele foi
eu posso dizer, rejeitado pelos homens, eu já posso identificar algumas coisas aqui. Primeira coisa, toda pessoa que Deus marcou ela, que Deus tem um propósito na vida dela, o inimigo vai tentar ceifar a vida dela. E muitas pessoas relatam, e não é de hoje, que o inimigo tem tentado tirar a vida dela. Inclusive, há pessoas que escapam da morte uma vez, escapam duas e depois acabam morrendo. E você vê que aquela pessoa, mais do que a maioria, ela teve mais, eu posso dizer, incidentes na vida. E claro, talvez você diga assim, não, mas de certo havia um plano para essa pessoa morrer, é por isso que ela estava tentando escapar. E eu digo para você ao contrário, Deus tinha um grande plano para a vida daquela pessoa. E se ela percebesse isso, ela ia buscar ajuda em Deus para sair das mãos do inimigo, para fugir, sabe, do laço do diabo. Eu acredito que pessoas podem partir prematuramente aqui dessa terra. Deus tem um grande propósito. É claro que pessoas podem partir antes, certo? Às vezes o plano de Deus, Jesus morreu com 33 anos e meio, mas ele cumpriu o seu propósito. E a minha oração é para que eu consiga cumprir o propósito de Deus aqui na minha vida, independente da idade que o Senhor me chamar. E você tem que entender isso para você. Então, o primeiro sinal de uma pessoa que foi marcada por Deus para algo maior, o inimigo vai tentar tirar a vida dela. De alguma maneira, ele vai tentar ceifar, certo? E é por isso que você precisa andar pelo propósito de Deus, porque no propósito existe uma proteção diferente sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar em um lugar onde a presença de Deus está. Habitar no propósito de Deus, aonde Deus determinou para você. Aí vai ter segurança e vai ter livramento para a sua vida. A segunda coisa, que eu acredito que é um sinal de uma pessoa que é chamada por Deus para coisas maiores, é a perseguição. Tem gente que relata que desde criança sempre foi muito perseguido através da inveja dos colegas, através, muitas vezes, na escola, no trabalho. Essa perseguição é sinal de que existe algo na sua vida que está incomodando a vida de outras pessoas. Tem gente que carrega algo tão grande, tão poderoso de Deus, mas ele mesmo não vê. Ele mesmo não identifica o que carrega da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi extremamente perseguido. E um detalhe, se você olhar para Jesus, você não entende a perseguição. Por quê? Ainda que, claro, ele pregava algumas coisas que os religiosos, sabe, eles não queriam aceitar. Nós sabemos que existe um combate aí da luz e das trevas, mas Jesus fazia o bem para as pessoas. Jesus fazia o bem, ele curava os doentes, sabe? Ele não era um tumultuador, ele não era um agressor, não. Jesus, ele fazia o bem, ele pregava a palavra para as pessoas, ele curava os doentes, ele se aproximava dos leprosos, sabe? Ele era alguém amoroso, ele era um ótimo líder e trazia palavras de vida. Então, sabe, a perseguição que havia contra ele, nós sabemos, né, do que agia por trás, e era isso que incitava os homens contra Jesus. Então, perseguição. Perseguição é um sinal de que você carrega algo grande e tremendo da parte de Deus. A terceira coisa é a inveja. Por mais que você seja uma pessoa, sabe, simples, talvez você não seja uma pessoa que ostenta, mas você sempre foi muito invejado. E algumas pessoas relatam isso desde a sua infância, uma inveja muito grande, sabe, que daí não é só a perseguição, é também a inveja. Tudo que você faz, mesmo que você faça e sempre, sabe, as coisas não querendo um reconhecimento, você chama atenção. E isso é uma graça que Deus colocou sobre a tua vida. Eu não creio que isso é uma maldição, eu creio que isso é uma bênção, porque você carrega algo de Deus, mas que você ainda não identificou, certo? A Bíblia diz que invejavam Jesus muito.
invejavam ele porque ele estava sempre rodeado de pessoas. Jesus tinha certos acessos que os líderes religiosos não tinham e seu ministério crescia e falavam muito. A Bíblia diz que a fama de Jesus era célere, ou seja, ela ia muito longe, ela alcançava muitas pessoas. Então é isso que eu quero dizer para você. Toda pessoa, que é marcada por Deus para coisas grandes, toda pessoa que é marcada por Deus para coisas grandes, essa pessoa, ela vai ser invejada. Essa pessoa vai ser invejada, essa pessoa vão invejá-la de uma forma diferente. O quarto sinal de uma pessoa que tem esse chamado maior por Deus, é marcada por Deus para coisas maiores, ela é uma pessoa que faz tudo com extrema excelência. Extrema excelência. E um detalhe, ela faz tudo com excelência de acordo com as possibilidades dela. Porque a excelência não é você fazer as coisas com um material mais caro ou você fazer com a maior riqueza do mundo, não. A excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos. E toda pessoa que é marcada por Deus, tudo que ela faz é com excelência. O trabalho dela é com excelência, sabe? As coisas que ela tem, ela cuida. Ela é excelente naquilo que ela faz. Por quê? Porque isso está sobre ela. Isso eu posso dizer que é uma característica de Deus na vida dela, a excelência. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Ou seja, tem uma essência de Deus muito forte na vida daquela pessoa. Tem uma essência de Deus, levando ela, sabe, não ao perfeccionismo, mas à excelência. É fazer o melhor com aquilo que você tem em mãos. O quinto sinal de uma pessoa que é marcada por Deus são sonhos e visões proféticas, onde Deus fala com ela muito através de sonhos. Inclusive, ela tem sonhos proféticos, Deus dá revelações para ela, ela já teve visões, certo? Esse quinto sinal geralmente está ligado a pessoas que vão ter uma grande influência no mundo, pessoas que vão impactar, pessoas ou que serão pessoas de autoridade ou serão pessoas que são como embaixadores de Deus aqui nessa terra para levar a palavra, para levar muitas vezes a música, a arte para frente, enfim, são pessoas que Deus vai usar de uma maneira diferente. E antes de eu falar da sexta coisa, eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa live que você já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Deus tem um propósito muito grande com a tua vida. Se você chegou até aqui, se algum desses pontos aqui é familiar a você, Deus colocou algo sobre a tua vida e você precisa descobrir. E daí você me pergunta, e como eu posso descobrir isso? Você pode se aproximar do Espírito Santo e você pode andar no profético. Andando no profético, muitas coisas vão se abrir na sua vida. Você vai ver o tanto que Deus vai liberar sobre a tua vida a partir do momento que você se aproximar, dele, que você se aproximar do propósito dele. Inclusive, nós temos a Academia Kingdom Global, que é uma escola online para você poder aprender o profético online de casa. E tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você quer participar da nossa Academia aqui no Global, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O profético vai ajudar vocês muito no destino de vocês. Porque ele vai abrir a sua visão para coisas que você não enxergava antes. Então caminhe no profético. Amém? Bem, e a sexta coisa eu poderia enumerar mais coisas, mas eu acredito que isso é muito importante. A sexta coisa, o sexto sinal de que uma pessoa foi marcada por Deus, ela sonha muito, mas eu não estou falando agora dos sonhos que vêm quando você dorme. Ela tem dentro dela um desejo de realizar coisas maiores. E isso não é, sabe, ganância, isso não é uma ambição ruim, não, mas ela tem o desejo dentro dela de realizar coisas maiores, de ajudar pessoas, sabe, de construir algo, poder dar emprego para as pessoas, de poder realizar algo grande para Deus. Ela é uma sonhadora, ela sonha, ela vê as coisas de uma maneira diferente. Só que muitas pessoas, quando têm esse sexto sinal,
eles enveredam para o caminho do empreendedorismo e muitas vezes para o caminho também do egoísmo, vivendo apenas para si. E quando na verdade se trata de algo muito maior. É claro que esse sexto sinal é uma força motriz dentro da pessoa, é algo que Deus colocou dentro dela de conquistar, de ter, de avançar. E isso é uma coisa de Deus. Só que se isso não for direcionado pelo Espírito Santo, vai levá-la por caminhos errados. É por isso que tudo que Deus coloca na nossa vida só vai ser direcionado da maneira certa pelo Espírito Santo, ouvindo a Deus na palavra. Eu creio que Deus tem um grande chamado na tua vida. Há um grande propósito de Deus aí para você, mas você precisa estar próximo o suficiente do Espírito Santo para aprender, sabe, a entender as sinalizações de Deus na tua vida, certo? Não tem ninguém nessa terra que vai ajudar você a compreender o seu destino como o Espírito Santo. Amém? Deixa eu orar por você, permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. E depois dessa oração, eu tenho mais um pedido para você, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que é marcada por Ti. Eu oro para que toda inveja e perseguição contra eles cesse, que o Senhor os cubra com o Teu precioso sangue e dê vitória a eles, que nenhum mal possa resistir ao Teu filho, à Tua filha, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento, assim como Jesus crescia, diante de Deus e diante dos homens. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça essa pessoa e para que ela conheça o seu destino. Abre para ela a sua visão, Pai, para que ela compreenda o Teu plano e o Teu propósito. Livra ela de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção sobre ela, eu peço a Tua bênção sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado, no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu tenho um pedido para você. Qual que é o pedido? Se você identificar que você é uma pessoa chamada por Deus para coisas maiores, então não pare por nada. Não pare por nada e corra para Deus. Mergulhe em Deus para você conhecer o seu propósito e o seu destino. Amém? Compartilhe agora com 7 pessoas essa live. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Tem coisa muito grande aí. Que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a presença do Senhor entrando na nossa casa, na sala da nossa casa, nos quartos, em todos os cômodos, que toda a nossa casa seja visitada pelo Senhor. E nós oramos para que nenhum tipo de influência do mal permaneça. Oramos para que a paz, para que a alegria, a abundância, a fartura, o companheirismo, os laços de família, de amizade estejam nessa casa. Repreendemos toda a inveja, repreendemos toda a contrariedade e proibimos, no nome de Jesus Cristo, toda a maldade de entrar nessa casa. Toda ação contrária do inimigo de ter uma operação, uma legalidade na mesa dessa família. Oramos para que o respeito permaneça, oramos para que o amor, Senhor, batiza este lugar com amor, com a Tua graça, com o Teu favor, com a unção do Teu Espírito Santo. Também oro, Senhor, para que o ambiente do trabalho dessa pessoa seja um ambiente protegido por Deus, que tudo flua, que não haja acidentes, que seja um lugar abençoado, que prospere, que as coisas aconteçam e que a mão do Senhor esteja sobre essa pessoa, aonde ela trabalha, aonde ela é dona, aonde ela coopera, que a Tua mão seja sobre ela, da sabedoria, da graça, da favor, que a Tua presença, Senhor, encha a vida dela e o ambiente dela, no nome de Jesus. Também oro, Senhor, por todo aquele que está doente, todo aquele que chegou nessa oração,
depressivo, angustiado, triste, cabisbaixo, que nesse momento haja um toque do Senhor na vida dessa pessoa e que ela seja restabelecida totalmente no nome de Jesus. Eu oro pela cura total, que todo peso, toda opressão saia e que venha tempos de paz, tempos de alegria, tempos de saúde plena em toda a tua alma, em toda a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade física renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra, saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que todo o teu corpo seja tocado pela presença do Senhor. Que a glória do Senhor toque a tua vida. Que a glória do Senhor toque a tua saúde. Que seja removido toda infecção, toda inflamação, toda dor, todo problema no estômago. No nome de Jesus, nós declaramos saúde. No nome de Jesus Cristo, ser curado. Ser curada, receba ondas do favor de Deus sobre a tua vida, ondas do favor de Deus sobre a tua casa. Também oro pela salvação de todos da tua casa, que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que eles possam ver a luz de Deus na tua vida, que eles possam ver o favor do Senhor sobre ti, te abençoando, te tocando e realizando através da tua vida. Eu te abençoo a ti, abençoo a tua casa, abençoo as crianças, abençoo também os bebezinhos de colo. Oro também por mulheres que querem engravidar e que não estão conseguindo. Oro por um milagre, oro por uma intervenção de Deus em nome de Jesus Cristo. E que toda perseguição, toda maldade contra a tua vida, tudo aquilo que é planejado, tudo aquilo que é forjado, planos de acidente, planos de morte, sejam desfeitos agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Também eu oro para que o Senhor traga para o teu caminho tudo aquilo que está faltando, o Senhor traga para o teu caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as conexões certas, que Deus traga você a lembrança de pessoas que podem ser boas para você, que podem te ajudar. Em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor seja sobre ti em todas as coisas. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria estar aqui. Estamos na oração da noite, orando pelo nosso ambiente, orando para que a mão do Senhor seja sobre a nossa casa, sobre o lugar que a gente trabalha. Amém? Você não tem ideia como faz diferença quando a gente ora no nosso ambiente. Eu tenho como prática, sempre que eu estou saindo de casa, eu oro, eu entro no meu carro, eu oro, mesmo que seja uma breve oração. E quando eu chego no meu escritório, eu também estou em oração. Apresento a Deus o meu dia, apresento a Deus o meu ambiente, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, porque eu não sei se você já viveu dias que parece que está tudo travado. Você tenta fazer uma coisa, até mesmo nas minhas gravações, eu tenho muitas gravações durante o dia, eu gravo também para televisão. Então, às vezes, sabe quando algo não flui, mesmo em nome do Senhor, às vezes a coisa não flui. E quando você ora, tudo muda. Quando você ora, tudo muda. Quando você ora, as coisas acontecem. Quando você ora, sabe, os impedimentos vão caindo por terra e se há alguma opressão contra você, aquilo já é quebrado e não prevalece. Por isso, ore. Amém? Eu quero começar aqui com um testemunho de livramento que nós recebemos da Jéssica. E ela escreveu assim: meu nome é Jéssica e quero testemunhar um grande livramento que Deus deu ao meu pai José. No início deste ano, em um domingo à tarde, ele subiu no telhado e ao descer pisou em falso na escada. A escada tombou e ele caiu com força, de costas no chão. Na hora ficou sem sentir as pernas e precisou se arrastar até minha mãe para pedir ajuda. Ela o levou ao hospital e após os exames, para a glória de Deus, não foi constatado nenhuma fratura. Na manhã seguinte, enquanto ouvia a oração, o profeta foi usado por Deus e disse: Deus está dando livramento para um homem chamado Eurípides. Está tocando em suas pernas. O nome dele é José Eurípides. Naquele momento tivemos a certeza do cuidado e amor do Senhor pela nossa família. Esse é um dos muitos milagres que já vivemos. Que Deus continue usando a vida do Senhor e abençoando sua casa. Gratidão eterna. A Deus toda a glória. É isso que eu digo. A oração, ela está indo à nossa frente. A oração está desfazendo coisas
no nosso caminho. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, não existe nenhum mal aqui nesse mundo que pode prevalecer contra um homem de oração, contra uma mulher de oração. Então, teu filho pode não estar te ouvindo, você pode estar enfrentando N batalhas com ele, mas ele não pode resistir à oração de um pai, à oração de uma mãe. Eu tenho recebido muitas perguntas. Profeta, como é que eu faço? A minha filha saiu de casa, está morando longe, não vem nos visitar, não quer saber nem como nós estamos. O que fazer? Oração. Oração e amor. Oração e amor. Não sabe o que fazer? Ora e ama, porque Deus vai fazer a obra. Igual aconteceu na casa do pai do filho pródigo. Ele fez as besteiras dele, decidiu voltar, decidiu retornar e o pai estava esperando ele, já tinha tudo preparado. Eu quero dizer uma coisa para você, prepare a sua vida em oração, porque as vitórias chegam naquele que vive uma vida de oração. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que veio assim muito forte no meu coração e eu quero perguntar para quem está preocupado aí com a questão financeira, eu quero perguntar para você se você está vendo uma luz no fim do túnel. Você que anda preocupado, você que talvez tenha negócios para realizar, sua vida financeira está travada, negócios que você tinha como certo deram para trás, talvez decepções que você teve com pessoas que deveriam pagar você e não pagaram ainda. Enfim, eu não sei o que está lhe preocupando na área financeira, mas eu quero que você escreva aqui nos comentários, Deus é a minha fonte. Escreve aí, Deus é a minha fonte. Escreve porque isso tem que ficar assim, gravado em nós. Isso tem que ser uma coluna na nossa vida. Deus é a minha fonte. Deus é a minha fonte. A Bíblia nos diz em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, a fartura, a abundância, o recurso vem do Pai das luzes, vem do meu Deus, vem do meu pastor. Daí você diz, não, mas não pode, eu que trabalho 8, 9, 10 horas por dia para levar comida para casa. Se Deus não lhe desse saúde, você não levaria nada para casa. Se Deus não lhe desse emprego, você não levaria nada para casa. Se Deus não abençoar teus negócios, tua vida financeira, se você não entender que Deus é a fonte, daí você diz, não, mas aquele que não acredita em Deus tem muito dinheiro, a fonte dele não é Deus, e aí? Bem, ele escolheu ter o dinheiro como fonte. Quem escolhe ter o dinheiro como fonte, empobrece. Sabia disso? Quem escolhe ter o dinheiro como fonte, empobrece. Empobrece no espírito, empobrece dentro de casa, empobrece nos sonhos de Deus, empobrece. É que nem eu disse no culto de domingo, dinheiro no bolso é bênção. Dinheiro no coração é maldição. Tem princípios que, se nós o guardarmos, nós seremos muito abençoados. Deus usa pessoas, Ele usa trabalho, Ele usa contratos, mas eles não são a nossa fonte. Eles são simplesmente um recurso que a fonte está usando para nos abençoar. Eu tenho que começar a ver Deus por trás das coisas. Eu tenho que ver Deus como o segredo do sucesso. Eu tenho que ver Deus como o segredo do favor. Então, sabe, não é por aquilo que eu fiz, não é por o tanto que eu me dedico, mas é porque Deus tem suprido, porque Deus tem me abençoado. Eu vejo Deus na minha vida. Quando eu vejo conquistas, avanços, portas abertas, conexões, Deus é a minha fonte. Aí você diz assim, não, mas você trabalha muito também. Eu trabalho bastante, realmente. Mas minha fonte não vem do meu excesso de trabalho. A minha fonte vem do Senhor. Eu reconheço que tudo que eu tenho veio de Deus. Tudo que Deus tem feito vem dele. Porque, sabe,
eu não tenho como tirar Deus da equação do sucesso. Eu não tenho como tirar Deus. Eu não tenho como dizer, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu ajudo fulano, porque tal coisa eu fiz, porque... Olha, você faz a sua parte, mas sem a parte de Deus, você iria empobrecer. Sem a parte de Deus na sua vida. Aleluia! Que coisa boa de ouvir isso. Deus tem a sua parte em tudo na sua vida. É na bênção da sua família, é na paz do seu lar, é na porta que Ele abriu para você trabalhar, na segurança até angelical que Deus coloca para estar junto com você na sua travessia, seja de metrô, seja de ônibus, seja de carro, seja num avião. Eu não entro num avião, confiando apenas naquela máquina, confiando apenas no piloto, ou confiando apenas, no radar. Não, eu entro num avião confiando em Deus. Porque se alguma coisa der errado, bem, foi porque Deus permitiu, mas eu envolvo tudo em oração. Deus é a fonte da minha vida. Você tem que fazer de Deus a fonte da sua vida, para que você não fique dependendo, do bom humor do seu patrão. Você não fique dependendo da memória daquele para quem você emprestou dinheiro. Você não fique dependendo, de que algo venda para você se dar bem nos negócios, para você investir. Não. Quando Deus é a sua fonte, você não depende dessas coisas. Você depende do Senhor na sua vida. As pessoas não são seu provedor. Deus é seu provedor. Esse trabalho é simplesmente o recurso que Deus escolheu para te abençoar. Então esse trabalho é um recurso que Deus usa para te abençoar. É por isso que nós não devemos servir o dinheiro, nós devemos servir a Deus. Não sirva o dinheiro, não sirva os teus negócios, não sirva a ganância, sirva a Deus. E se você não entende isso, você pode fazer das pessoas o seu Deus. E quando nós fazemos das pessoas o nosso Deus, nós nos decepcionamos, porque na grande maioria as pessoas pensam só em si. Então, as pessoas não estão preocupadas se você vai receber só na segunda-feira. Elas não estão preocupadas, se você tem arroz, se você tem feijão, se você tem carne na sua panela, se você tem comida na sua mesa. Elas não querem saber se você tem uma conta para pagar ou se você tem 50 boletos para frente. As pessoas, elas não querem saber, da sua necessidade em sua grande maioria, Mas quando eu faço de Deus o meu provedor, quando eu faço de Deus a minha fonte, eu sei que eu não ficarei desamparado. Eu sei, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou cumprindo os princípios da palavra, eu estou cumprindo os princípios da organização. Então eu sei, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer algo bom na minha vida, e Deus vai mover também corações para me ajudarem, Deus vai abrir portas para serem ajuda, Deus vai liberar negócios para serem bênçãos. Eu creio que quando Deus é a nossa fonte, é como, tudo que está ligado a nós está sendo trabalhado por Deus nesse exato momento. Então, eu não tenho por que ficar ansioso, eu não tenho por que ficar preocupado com nada, absolutamente nada na minha vida, porque a minha vida não está nas mãos dos homens, a minha vida está nas mãos de Deus. E quando você vira essa chavezinha dentro de você, que a sua vida está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, então você sabe que até mesmo aquela assinatura que você está dependente, daquela ordem que você está aguardando de uma autoridade, ou seja lá o que for, só vai ser conforme Deus Ele quer. Porque Ele é a sua fonte. Ele é a sua fonte, Ele está no controle, Ele está na coordenação de todas as coisas. Tire as pessoas do trono. As pessoas não são a sua fonte. Deus é a sua fonte. Você lembra de quando
Pedro foi parado na rua e o cobrador de imposto disse assim: você e seu mestre não pagam impostos? Ele disse: só um pouquinho, moço, deixa eu lá falar com o meu chefe. Jesus, estão nos cobrando imposto ali, meu e o seu. Jesus disse: não te preocupa, pega a tua ferramenta de serviço, pega o anzol e lança no mar. Você vai pegar um peixe e dentro desse peixe vai ter uma provisão, vai ter algo e você paga o meu imposto e eu pago o seu imposto. E Pedro disse: olha, eu vou dar uma pescada e logo eu volto com dinheiro, tá? Me espera aqui, vai fazendo essa rua que logo eu volto. Aí Pedro pegou o anzol e lançou. Fisgou, puxou, quando ele tira aquele peixe para fora e ele abre o peixe, estava na boca do peixe uma moeda de ouro e ele paga o imposto dele e o imposto de Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que Deus, Ele tem formas diferentes de nos abençoar, Ele tem formas diferentes de prover na nossa vida. Então, sabe, o seu problema é que você está dependente das suas fontes. As suas fontes, sabe, elas são naturais, elas são limitadas e pode dar errado. Mas a fonte divina nunca vai falhar com você. A fonte divina nunca vai lhe deixar na mão. Eu sei, eu estou conversando com pessoas que têm grandes desafios. Você sabe, assim como eu, tem semanas que eu começo na segunda-feira e eu penso em todos os desafios que eu tenho, e em tudo que eu tenho para pagar, e é programa de televisão, e é funcionário, e é escritório, e é casa, e não sei mais o que. E eu penso, puxa, tenho tudo isso pela frente, mas o Senhor é a minha fonte, então eu não penso muito nessas coisas. Eu descanso em Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Até aqui Deus sabe do meu compromisso com as coisas. Deus sabe que eu não gosto de pagar atrasado nada, eu não pago juro para nada porque eu não gosto. Eu gosto de pagar antes, porque eu tenho entendido isso da parte de Deus. Eu já disse a Deus várias vezes: Senhor, se o Senhor não prover, eu fecho as portas. Eu tenho dito isso a Deus, essa tem sido a minha oração, mas para minha alegria, Deus é a fonte. Eu quero dizer para você, Deus é a sua fonte, não vai faltar. Aí você diz assim: profeta, se você soubesse quantos zeros eu tenho para pagar até o final desse mês, se você soubesse o tanto de compromisso e de gente que está me incomodando para mim pagar, eu sei do que você está enfrentando, mas eu sei também que Deus é a sua fonte. Vá a Deus e comece a olhar para Deus, sabe? E se você disser assim: puxa, eu acho que Deus não vai prover para mim porque fui eu que cometi o erro de ter comprado sem ter o dinheiro, fui eu que cometi o erro de não ter esperado, eu fiz um mau negócio, eu confiei em pessoas erradas, eu dei dinheiro para quem eu não deveria dar dinheiro e agora eu estou nesse aperto, eu acho que Deus não vai me ajudar. Se arrependa. Se arrependa e diga a Deus: Senhor, a partir de hoje, Tu és o Senhor da minha vida, eu quero ser guiado por Ti, eu cometi erros, mas eu peço que o Senhor seja a minha fonte nesse momento. Deus vai ver a sinceridade do seu coração e vai trazer a provisão que você precisa. Escuta aí como palavra profética para a sua vida. Amém? Porque Deus sabe que nós erramos. Deus sabe que não somos perfeitos. Deus sabe que nós falhamos e que precisamos da graça dEle, do favor dEle, do amor dEle, que sem Ele na nossa vida a gente faria mais coisas erradas. Então precisamos de Deus. Amém? Declare isso aqui nos comentários: Deus é a minha fonte. Em nome de Jesus, Deus vai prover para você. Você crê nisso? Então você vai fazer uma coisa agora. Você vai pegar o link dessa oração e você vai compartilhar agora com todos os teus contatos. Se você tem amigos, amigas que são trabalhadores, trabalhadoras e que você sabe que essa pessoa tem grandes compromissos, pega o link da oração e compartilha com essa pessoa agora. Deus vai fazer muito milagre na vida de quem está crendo. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Hoje à noite nós teremos o segundo dia de Masterclass. Hoje teremos 2 convidados. Vai ser algo incrível que Deus fará na Masterclass.
Você que é meu aluno na Academia Quino Global, hoje eu te espero às 19 horas. E você que não é meu aluno, eu gostaria de lhe convidar, até porque amanhã vai ter uma novidade também para quem é aluno da Academia. Sexta-feira eu vou lançar a Escola de Profetas para todos, publicamente, certo? E geralmente as minhas escolas de profeta fecham muito, ainda mais quando é em São Paulo, certo? Nós teremos uma escola de profetas aqui em São Paulo no mês de setembro e sexta-feira eu vou lançar publicamente, mas para quem é aluno da Academia eu vou lançar amanhã. Então você que é meu aluno na Academia vai poder já reservar o seu lugar. Então eu te aguardo, vai ser incrível. E se você quer ser meu aluno na Academia Quino Global, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. A Academia Quino Global, é ali que eu tenho eventos online, é ali que toda semana eu estou instruindo meus alunos a caminhar no sobrenatural. Entramos agora no módulo de visões sobrenaturais e está sendo algo maravilhoso. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar no nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que a tua presença enche um lugar. Por isso, enche as nossas casas da tua presença. Enche o lugar que nós trabalhamos com a tua presença. E que tudo flua, Senhor, tudo aconteça, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Eu oro para que a tua presença, Jesus, encha esse lugar. A tua presença encha esse lugar e leva embora, Senhor, toda a tristeza, leva embora a depressão, leva embora a doença física, leva embora a leucemia, leva embora, Senhor, as alergias, as dores no corpo. Leva embora as brigas, os desentendimentos, os conflitos internos na vida dessa pessoa e proteja esse lar, Pai. E que toda pessoa mal intencionada, toda pessoa do mal, toda pessoa usada pelo maligno que quiser entrar nesse ambiente para perturbar, desejar, nós proibimos em nome de Jesus Cristo e declaramos: não prosperará no nosso caminho, não prosperará na nossa casa, não prosperará no nosso trabalho nenhum tipo de obra das trevas, nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de jogo maligno. Oramos, Pai, para que a tua mão seja sobre nós. E eu oro, Senhor, declarando: tu és a nossa fonte, tu és o Deus que nós confiamos, é em ti que nós estamos aguardando. Senhor, libera do teu poder agora. Eu oro por cada pessoa, meu Deus, que tem desafios financeiros, seja empreendedor ou não, esse trabalhador, essa trabalhadora, essa família, Pai. Nós te pedimos, libera dos recursos do céu, traga provisão, traga, Senhor, mais do que o suficiente, traga abundância, traga fartura, que haja fartura nessa casa, que haja a quitação de dívidas, que haja, Senhor, o cumprimento de palavras, de compromissos que essa pessoa assumiu. E no nome de Jesus nós oramos, Senhor, por transformação, por prosperidade, por uma providência especial entrando na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo e oro também pela salvação de todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Diga assim comigo: o ambiente que está na minha vida é um ambiente de Deus.
é o ambiente da presença de Deus. Você crê nisso? Declare aí e compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que haja paz, haja prosperidade e que haja salvação em toda a tua casa, em nome de Jesus. Até mais, até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E liberamos uma palavra profética sobre todas as portas ao nosso redor, para que haja justiça de Deus e que toda maldade seja quebrada no poder e na autoridade do Cristo vivo. Oramos por céus abertos, oramos por saúde plena no nosso corpo físico, em cada célula do nosso ser. Oramos para que a nossa casa seja um lugar de paz, seja um lugar de vida, seja um lugar de maravilhas do Senhor. Oramos para que o nosso ambiente seja tomado pela presença de Deus e não aceitamos trevas em nosso ambiente. Declaramos que a luz do Senhor está no nosso caminho, a luz do Senhor está na nossa casa e damos uma ordem a toda arma forjada, laço do passarinheiro, dardo e a todo tipo de ataque espiritual, cesse em nome de Jesus Cristo e que haja vitória nessa casa, vitória nessa família, justiça de Deus. Clamamos a justiça do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Estamos no 3º dia do nosso propósito, orando contra a injustiça e contra a maldade. São 14 dias, 7 mais 7, onde nós estamos liberando palavras no mundo espiritual, crendo na justiça divina, crendo no poder de Deus. E também, eu creio que através dessas orações, muita coisa que foi tirada do seu caminho de forma injusta vai voltar para você multiplicado em nome de Jesus. Eu quero começar aqui com aquela frase que eu creio que é uma frase profética para todo aquele que está entrando nesse propósito, que está participando dessa oração. Escreve aí, estou firme. Escreve, toda vez que você entrar às 6 da manhã ou às 18 horas, escreve aí, estou firme. Para que o mundo espiritual saiba de que você tem firmeza com Deus e que você acredita que Ele pode todas as coisas. Amém? E você que não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Se você puder compartilhar essa oração com 7 casas, com 7 famílias, faça isso agora e que Deus te abençoe poderosamente. E se você não ativou ainda as notificações, ative. Tem gente que diz assim para mim, eu não vejo o horário da live, eu não fui notificado. Às vezes é porque falta você ativar o sininho, a notificação. Aqui do YouTube é gratuito, é só clicar no botãozinho que tem o sininho e todas as notificações vão chegar para você. Toda vez que eu estiver ao vivo, o YouTube vai notificar você. E eu quero glorificar o nome de Jesus por um testemunho. Recebi o testemunho do Hilário. Olha que tremendo esse testemunho. E ele escreveu assim: quero testemunhar a grande vitória que Deus nos concedeu. Eu e a minha esposa tínhamos um comércio, mas por diversos motivos acabamos falindo. Eram muitas dívidas, noites sem dormir e a dor de ter que vender tudo o que tínhamos para honrar nossos compromissos, inclusive dívidas com bancos e pessoas. Durante 1 ano e meio permanecemos firmes nas orações das 6 e das 18, mesmo em meio à luta. E na última campanha de oração Deus nos respondeu. Conseguimos vender nossa casa para quitar todas as dívidas. Agora, com a bênção de Deus, vamos recomeçar. Obrigado, profeta, por ser instrumento de Deus. Suas orações foram o que nos mantiveram de pé. Glória a Deus. Deus é fiel, Hilário. E a palavra que Deus tem nos falado nesses dias é que Deus dará novas oportunidades. Amém? A justiça de Deus traz novas oportunidades. Grave isso, a justiça de Deus traz novas oportunidades. E hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de todos que estão aqui. Quanto maior for a rejeição, maior será a direção de Deus na sua vida. Eu vou repetir, porque isso é uma das coisas mais poderosas que você vai ouvir no dia de hoje.
quanto maior for a rejeição, maior a direção de Deus na sua vida. Eu quero trazer você para uma passagem da palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 41, verso 41, que diz: o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Essa palavra é maravilhosa, porque fala da maior direção de Deus para a vida de uma pessoa. José foi rejeitado pelos irmãos, foi injustiçado, foi tido como morto até pelo pai. Depois foi parar na casa de Potifar e lá, acusado de um crime que ele não cometeu. Aí foi lançado na prisão. E lá na prisão, ele interpretou sonhos tanto do padeiro quanto do copeiro. Aconteceu exatamente o que José disse. E o copeiro lembrou dele quando estava na presença do faraó. José então foi trazido à presença do faraó, interpretou os sonhos do faraó. O faraó sentiu Deus na vida de José e, por ordem de Deus, eu creio nisso, por ordem de Deus, o faraó colocou José como governador de toda a terra, de todo o país. Que tremendo isso! Tudo isso aconteceu porque José cumpriu princípios. Quando você for rejeitado, porque a rejeição para Deus é injustiça. Entenda isso, rejeição para Deus é injustiça. Quando você é rejeitado pela família, quando você é rejeitado por um amigo, quando você é rejeitado pelo seu cônjuge, para Deus isso é injustiça. E eu digo a todo aquele que tem sofrido injustiça, você tem que clamar por justiça. Amém? Você tem que clamar por justiça. E não só clamar por justiça, mas cumprir princípios. Quais os princípios que José ele cumpriu para que Deus cumprisse a promessa que fez sobre a vida dele e ele vencesse essa rejeição? Então, vamos entender. José cumpriu princípios e Deus cumpriu promessas. Então tem uma maneira de vencer a rejeição. Tem uma maneira de você vencer a injustiça. Qual que foi a primeira coisa que José fez quando chegou na casa de Potifar? Tudo aquilo que foi entregue nas mãos dele, ele multiplicou. Ele foi um administrador fiel. Deus, muitas vezes, não abençoa uma pessoa porque ela não é uma administradora fiel do que Deus coloca nas mãos dela. Ela não multiplica. Na verdade, ela só perde. Ela gasta com ela. E ela não sabe multiplicar aquilo. Tudo que Deus nos dá tem que ser multiplicado. Tudo, absolutamente tudo. E isso chamou a atenção de Potifar. E a Bíblia diz então que Potifar colocou tudo sobre as mãos de José. Nós vamos alcançar o favor dos homens quando mostrarmos a nossa capacidade de multiplicação, a nossa capacidade de gestão, a nossa capacidade de administração. Administre o que Deus colocar nas tuas mãos. Administre o que foi colocado para você trabalhar. E você será colocado em lugares mais altos. O segundo princípio que José praticou lá na casa de Potifar foi não ter quebrado a confiança de Potifar. A Bíblia diz que a mulher dele queria deitar com José e José recusou. Você não pode ceder às tentações, você tem que ter responsabilidade com a promessa de Deus na sua vida. As tentações vão vir, elas vão surgir de várias maneiras, mas você precisa se manter íntegro. Você precisa permanecer, inteiro na promessa de Deus, para que o diabo não tenha vantagem sobre a tua vida. Você sabe que a ingratidão faz as pessoas esquecerem das coisas.
Só que a cura rápida para a ingratidão é a perda. Eu vou repetir isso. A cura rápida para a ingratidão é a perda. Tem gente que tem que perder o que tem para que reconheça o lugar que Deus colocou ela. Se isso aconteceu com você e você perdeu coisas, saiba que isso pode estar relacionado. Eu não digo em todos os casos, mas na maioria deles está relacionado à ingratidão. Agora, se você começar a reconhecer, Senhor, tudo vem de Ti, e eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para representar o que o Senhor quer na minha vida, então Deus vai começar a derramar sobre a tua vida favor para você se levantar novamente. Muitas vezes uma pessoa tem que perder aquilo que tem para que ela reconheça quem é Deus na vida dela. O filho pródigo teve que perder. A cura rápida para a ingratidão, como eu disse, é a perda. O filho pródigo teve que perder tudo que tinha para reconhecer a importância do pai, a importância da lealdade, a importância de estar numa família. Muitas pessoas perdem o que têm e nunca reconhecem que é a falta de Deus. Nunca reconhecem que é a falta de cumprir princípios. Comece a agradecer mais a Deus, seja mais grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus te confiou. Você pode estar numa maré excelente na vida, você pode estar conquistando, ganhando dinheiro, sabe, surfando nas ondas do sucesso. Mas tudo isso pode passar se você não for grato a Deus, grato às pessoas que ajudaram você a chegar onde você chegou. Então, esse reconhecimento, ele é chave para vencer qualquer rejeição, para receber uma direção maior de Deus para a nossa vida. E José reconhecia, tanto que quando a mulher quis agarrá-lo, ele disse: o meu Senhor confiou tudo isso aqui a mim. Ele só não me confiou você. Como é que eu vou trair a Deus e trair o meu Senhor? Gente, a fidelidade de José, a entrega de José, fez com que o cativeiro começasse a mudar. José então é injustiçado, é rejeitado. Foi parar na prisão, mas lá ele recebeu uma nova oportunidade. Você sabe que não importa o lugar que você estiver, porque isso eu aprendo com José. Continue fazendo tudo com excelência. Não importa se você é o CEO de uma companhia ou se você, sabe, é aquele que limpa o piso, o chão da empresa. Faça tudo com excelência. Faça tudo, sabe, sempre com o seu coração buscando agradar, primeiramente a Deus e depois as pessoas que te confiaram aquilo. E a Bíblia diz que lá na prisão, José ainda, além de administrar, estava servindo a Deus. Ele não negou o dom que ele tinha. Ele usou o que ele tinha. Ele não esqueceu de Deus. Ele não esqueceu de Deus. Eu quero que você entenda isso. Esse é um princípio espiritual. Não esqueça de Deus em qualquer estação que você estiver na vida. Talvez você viveu, sabe, dias melhores lá atrás. Mas isso não se compara com aquilo que Deus tem para a sua vida. Existem estações na nossa vida que parece que é um retrocesso. Mas, na verdade, ali é o trampolim para vivermos, talvez, a maior história, o maior projeto que Deus tem para a nossa vida. Então, talvez tudo que você esteja vivendo é um estágio de transição. Permaneça firme, permaneça leal, para que Deus te coloque nos lugares altos. E quando José então chegou na presença do faraó, ele interpretou os sonhos, ele usou as habilidades que Deus havia dado para ele. E as habilidades que Deus deu para ele foram suficientes para ele romper. Foram suficientes para ele ser colocado num lugar de honra. Um outro detalhe é que José perdoou os irmãos. Talvez você tenha que perdoar aqueles que rejeitaram você. Isso dói. Daí você diz assim, puxa, mas isso dói, essa parte é difícil, eu sei. Mas é misericórdia.
Deus, quando coloca alguém numa posição alta, Deus espera que essa pessoa esteja com o coração livre para continuar caminhando com Ele. Deus quer ter o teu coração nas mãos dEle. E para Deus ter o coração de alguém nas mãos, essa pessoa não pode guardar o rancor. Essa pessoa não pode guardar o ressentimento. E você tem que colocar toda essa conta da injustiça, da rejeição, você tem que colocar nas mãos de Deus. E você tem que sempre declarar, sabe, não a rejeição, me rejeitaram, e se vitimizar. Não, José nunca se vitimizou. Sabe o que José sempre fez? José sempre acreditou que Deus estava usando todas aquelas situações para o bem dele e para o bem do povo dele. Então comece a ter olhos bons em relação, sabe, ao que Deus está fazendo na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida. Posso estar passando por essa situação difícil, mas Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida. Deus está agindo em coisas que eu não estou vendo. E Ele está, com certeza, comigo. Sua presença está comigo. Se nós cumprirmos esses princípios, nós viveremos o extraordinário de Deus. E essa rejeição vai virar na maior direção de Deus para a tua vida. Você crê nessa palavra? Então declare aqui nos comentários, eu creio. E você que entrou agora nessa oração, declare a sua frase profética, estou firme. Escreve aí, estou firme. Libere essa palavra como uma palavra profética na oração, diante de Deus. Inclusive você que está entrando agora nesse propósito, toda vez que você entrar na oração, escreve aí, estou firme, firme no propósito. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero também lhe convidar, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto profético, eu vou estar ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. E no final da reunião, eu estarei orando por toda pessoa que está sendo injustiçada. Estarei orando presencialmente, claro, online também, tá bom? Então, nesse domingo, eu vou estar orando em especial por todas as pessoas que buscam justiça de Deus. Se você busca a justiça de Deus, eu convido você para estar nesse domingo junto conosco. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Também quero falar rapidamente desse livro aqui, ó, Café com Jesus. Ele é um devocional. Esse livro aqui tem trazido muita alegria para a vida de muita gente. Pessoas têm feito esse devocional e têm nos testemunhado o quanto suas vidas têm sido abençoadas. Esse livro aqui você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br. E se você não é aluno da nossa escola online, da Academia Quino Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. E se você quiser se inscrever, vá no meu site e hoje mesmo se torne aluno da Academia Quino Global. Dentro da Academia Kindle, você vai ter um ensino mais de perto, você vai caminhar no profético junto conosco. E essa semana eu estou falando sobre visões. Inclusive amanhã eu vou falar sobre sonhos para os poderosos. Amanhã, dentro da Academia Kindle, eu vou falar sobre sonhos para os poderosos. Uma revelação incrível. Eu estou tratando do tema visões. E Deus me deu uma revelação sobre os sonhos para os poderosos. Aguarde. Amanhã, você que é meu aluno na Academia Kindle, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. Enquanto isso, quero pedir a gentileza de você deixar sua curtida nesse vídeo, de você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E se você não ativou ainda as notificações aqui, o sininho, clica e ativa as notificações para que você não perca nenhuma live mais, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa diante de ti. E oro, meu Deus, para que a vida dela seja transformada pelo teu poder agora. Por mais, Senhor, que ela tenha enfrentado rejeições, por mais que ela tenha enfrentado injustiças, eu oro, meu Deus, pedindo a justiça de Deus sobre a vida dela. Tu és o Deus que responde à justiça. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus verdadeiro. Por isso, meu Deus, tudo aquilo que foi tirado dela, tudo aquilo que foi roubado dela, talvez, Pai, até mesmo aquilo que foi tirado de dentro dela, das suas emoções, tudo aquilo que foi tirado, a alegria que foi tirada dela, a felicidade que foi tirada dela, a confiança que ela tinha que foi tirada. Eu oro, Senhor, por uma restauração total e completa. O mesmo Deus de José é o mesmo Deus que está na nossa vida. É o mesmo Deus que restaura, é o mesmo Deus que honra, é o mesmo Deus que promove. Por isso, Pai, eu oro agora por toda pessoa, Pai, que tem sofrido rejeições, para que a justiça do Senhor se cumpra na vida dessa pessoa. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado, do alto da cabeça à planta dos pés. Seja uma cura física que essa pessoa necessita, ou uma cura emocional. Eu oro pela cura dessa pessoa. E que toda tristeza vá embora, toda dor na alma, toda angústia vá embora. E que a presença de Jesus Cristo encha agora o lugar dessa pessoa. A presença de Jesus Cristo encha a vida dela. Senhor, toque-os com teu poder. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor e que seja quebrado agora, Pai, toda maldade direcionada a essa pessoa, a maldade de pessoas, a maldade de familiares, a maldade de amigos, a maldade de colegas de trabalho, a maldade até de pessoas da igreja. Senhor, eu oro para que toda maldade seja quebrada e para que o Senhor dê discernimento espiritual a essa pessoa. Oro também para que o Senhor conecte as pessoas boas no trabalho dela, na igreja, as pessoas boas no ciclo de relacionamento dela, nas amizades dela, na família dela, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, por essa pessoa que está ferida por situações que enfrentou, por injustiças que viveu, que ela tenha força agora para levantar. No nome e na autoridade de Jesus Cristo. E eu peço, Pai, tua paz, tua bênção, tua saúde e que haja salvação em toda essa casa, que todos conheçam a Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração, receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Compartilhe agora essa oração e amanhã às 6 da manhã eu aguardo vocês aqui. Que Deus te abençoe e até mais.